Bom dia. Bom dia. As manifestações da cultura popular, músicas, danças, costumes, surgem espontaneamente, sobrevivem um tempo mais ou menos longo, sofrem modificações e, em geral, acabam sendo esquecidas. São poucas as que, por terem uma qualidade excepcional, conseguem se eternizar. A maior parte, passado algum tempo, sobrevive apenas em museus ou em estudos de pesquisadores do folclore. Mas no Brasil há um caso de resistência a essa fatalidade. Hoje você vai ver como os CTGs, os Centros de Tradições Gaúchas, estão conseguindo preservar e divulgar a cultura popular das zonas rurais do Rio Grande do Sul. Um movimento iniciado há pouco mais de 60 anos por um pequeno e ousado grupo de jovens. Este mês, o primeiro CTG, Centro de Tradições Gaúchas, criado no Brasil, completa 63 anos de idade. É o 35 CTG que fica em Porto Alegre. Surgido de um rompante juvenil, o CTG se transformou no que é provavelmente o maior movimento de cultura popular organizado e centralizado do país. É o que mostra a reportagem do José Hamilton Ribeiro. Muitas cidades têm uma estátua como símbolo. Nova York, Estátua da Liberdade, Rio de Janeiro, Cristo Redentor. No caso aqui de Porto Alegre, duas particularidades. Primeiro, a estátua foi escolhida numa eleição com mais de 500 mil votos. Segunda particularidade, essa estátua não surgiu da cabeça do escultor assim livremente. Ela foi baseada num modelo vivo, uma pessoa do mundo rural, o Paixão Cortes. Paixão, é bom ser estátua? É bom, mas é melhor a gente estar vivo. A forma em gesso do laçador, vista aqui na oficina do escultor Antônio Caringe, que também aparece na foto, ficou pronta em 1954. 4 anos depois, foi inaugurada já em bronze, num lugar junto à entrada de Porto Alegre, para quem chegasse pela BR-116. Nesta outra foto, mas isso já em 1977, Paixão se põe diante do laçador de bronze para mostrar como são bem parecidos o modelo e a estátua. Mas o que fez Paixão Cortes para se transformar em monumento em vida? Dancei, cantei, sapateei e tenho a minha família. Afora esses aspectos artísticos, duas coisas eu distingo. Estamos indo para uma criação de ovelhas, cenário da primeira coisa que o Paixão fez. É do tempo em que ele, depois de formado em agronomia, era especialista em ovinos da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. A tosquia tradicional de ovelha no Rio Grande do Sul foi feita sempre com esse aparelho aqui, ó, que é uma tesoura, mas chama um corte de martelo, porque no seu movimento ela bate assim, parece um martelo baixando. Paixão foi contra esse corte porque, além de ter de amarrar as 4 patas da ovelha e eventualmente feri-la, produzia lã de segunda. E o tosador, ficando em posição incômoda, rendia pouco. Introduziu então a tosa por maquininha. Um país mais evoluído da ovinocultura é a Austrália. E eu aprendi com os campeões mundiais e trouxe para o Rio Grande do Sul o sistema de tosquia australiana. O segredo dessa técnica é o ovino não botar a pata firme aqui. Como ela está, ela está levantadinha para cima. Não tem como se apoiar, consequentemente não levanta. É só o jogo das pernas aqui, ó. Num livro sobre ovinos que escreveu na mesma época, Paixão propôs cortes especiais da carne de cordeiro e formas de melhor aproveitá-la. Ali no livro está esses aspectos ligados à criação, à tosquia australiana e 44 receitas sobre carne ovina.
O importante é saber aproveitar o tipo da carne para um prato determinado. E aí a rentabilidade se torna muito maior. Para lembrar a segunda coisa mais importante de sua vida, Paixão, aos 85 anos, monta e puxa uma linha de 7 cavalos arriados, vazios. Repete a caminhada que fez em 1947 entre o Colégio Júlio de Castilhos e o centro de Porto Alegre. Ele e mais 7 estudantes tinham se vestido de gaúcho e foram os 8 participar de um cortejo que acompanhava os restos mortais de um herói da Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos, que os gaúchos preferem chamar de Revolução Farroupilha, foi um movimento contra o Império na primeira metade do século XIX e que durou 10 anos. Aqueles 8 estudantes queriam que na solenidade houvesse uma escolta de honra gaúcha, típica. Parecendo hoje coisa simples, aquele gesto na época soava extravagante. Já em sua casa, um apartamento classe média em Porto Alegre, Paixão parece receber de volta a energia da juventude quando relembra aquele fato. Passou uma pessoa desavisada que me viu, não é, com roupas típicas e gritou para mim, assim, diante do público, né? Ô, o carnaval já terminou, ô palhaço, que fantasia é essa? Vindo do campo, o estudante Paixão estranhava na cidade grande o preconceito que havia contra o gaúcho, isto é, contra o homem simples da estância, da lida com o gado. Bota bombacha dentro do pescoço, na nossa cidade, a cidade, a capital do Rio Grande do Sul, era visto como um mau elemento. Não entrava num clube, não era proibido de entrar num cinema e até na rua era tomado como uma pessoa mal vista. Tomava uma condução bonde, não podia sentar. Resolveram então fundar uma entidade. Isso ainda em 1948, para cultuar a história e a cultura do Rio Grande, principalmente em relação ao mundo rural. Foram 3 dias de reunião só para escolher o nome. Afinal, veio o batismo, 35 CTG. CTG de Centro de Tradições Gaúchas. 35 para lembrar 1835, ano do início da Revolução Farroupilha. Mas a ideia, 3 anos depois da fundação, não estava dando muito certo, como lembra Sr. Di Pedro, um daqueles pioneiros. Vivi grandes emoções aqui. Uma delas foi quando um cidadão que tinha sido patrão aqui da casa me procurou e falou que estava com uma missão muito triste para ser cumprida, que precisava fechar as portas do CTG 35, porque estava com dívidas e não tinha sede, uma série. Eu falei, não faça isso, pelo amor de Deus, precisamos lutar. Começou então um movimento de pessoas e recursos tão forte que não só o 35 não fechou, como começou a acontecer o contrário. Passou a surgir CTGs, primeiro no Rio Grande do Sul, depois no país inteiro. E hoje existe em quase todos os estados. Roraima, 1. Acre, 1. Amazonas, 3. Rondônia, 33. Tocantins, 1. Rio Grande do Norte, 1. Bahia, 5. Goiás, 10. Mato Grosso do Sul, 19. Mato Grosso, 19. Espírito Santo, 1. Rio de Janeiro, 7. Minas Gerais, 2, São Paulo, 28, Paraná, 255, Santa Catarina, 586, Rio Grande do Sul, 1611. E existem 12 CTGs no estrangeiro. No Brasil, o CTG movimenta pessoas e recursos. Um dirigente nacional, seu Orival Bertolini, lembra que o CTG tem a parte esportiva,
a parte recreativa e social, a parte campeira. Fixando-se, porém, apenas no aspecto artístico, músicos envolvidos, dançarinos de danças típicas, participantes de fandangos com roupa a caráter, o número de pessoas é grande. Nós podemos afirmar com toda a convicção que nós temos mais de 1 milhão de pessoas envolvidas apenas com a parte artística do movimento tradicionalista gaúcho.